الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem os seus passos até o dia do juízo final. Caros irmãos, estimadas irmãs, é uma dádiva participarmos pelo menos uma parte do jejum do mês de Ramadã. Isto está inserido naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. E que nós privilegiamos, temos algumas categorias, uns profetas, e privamos dos outros, dessas mesmas categorias aos outros. E isso é visível na tradição de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns têm, outros não têm. Alguns dias somos felizes, noutros dias ficamos tristes, e assim sucessivamente. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Os dias nós alternamos entre as pessoas. Nos meses também existem aqueles que são sagrados, existem aqueles que não são sagrados, existem aqueles que são abençoados, como é o caso do mês de Ramadã, outros não são abençoados. E para nós tirarmos o maior proveito do nosso jejum, é necessário, sendo hoje o primeiro dia, falarmos um pouco do historial do próprio jejum. E o Sagrado Al-Quran fala disso. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Al-Quran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, de que foi-vos prescrito o jejum. Depois diz: Kama, assim como kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, assim como foi prescrito o mesmo jejum aos vossos antepassados. Foi prescrito àquelas pessoas que vieram antes de vós, para dizer que jejum não é algo novo. Não interessa se o jejum dos antepassados era mês de Ramadã ou não, era assim como nós jejuamos ou não. O que nós temos o que somos exigidos aqui é acreditar de que o jejum foi prescrito aos nossos antepassados. Agora, se é mês de Ramadã, se eram 30 dias ou 29, se era mês de Shawwal ou não, aí não somos obrigados e não somos exigidos a bisbilhotar, a procurar. O que Allah nos chama de acreditarmos é que jejum foi prescrito também aos nossos antepassados. Qual é o propósito do jejum? O propósito do jejum, qual é? Depois de Allah, no mesmo versículo diz: la'allakum tattaqun, para a pessoa
obter, adquirir o taqwa. Aqui já nós aprendemos o seguinte, de que o jejum é um instrumento próprio para o alcance do taqwa. É um instrumento indicado para a obtenção do taqwa, temor. Nós estamos a jejuar para adquirirmos o temor. Os antepassados, aqueles que vieram antes de nós, também foram prescritos. O jejum foi tornado obrigatório para eles, o jejum, para o alcance do taqwa. Taqwa, em outras palavras, significa a pessoa colocar uma barreira entre si e o inferno. Só. Como é que a pessoa coloca uma barreira entre si e o inferno? Deixando o que Allah proibiu e fazendo o que Allah exigiu para fazer. Só isso. Se nós fizermos isso, estamos a colocar uma barreira entre nós e o inferno. E o jejum também enquadra-se, encaixa-se bem mesmo. Serve de escudo. Jejum serve de barreira. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: As-sawmu junnah. O jejum é um escudo, é uma barreira que salva a pessoa do inferno. Escudo é aquilo que te protege. Por isso, tempo de guerra, os soldados, eles colocavam aquilo que chamamos de colete protetor, para que qualquer obstáculo não lhe atinja, principalmente nos lugares sensíveis. Dificilmente se coloca colete protetor no pé, dificilmente se coloca colete protetor no braço, coloca-se nos lugares sensíveis, no peito, que é um lugar sensível. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse o quê? Quando falou do taqwa, apontou para onde? Disse: a taqwa, o taqwa está aqui, no coração. Por que defendemos sempre a parte do peito? Porque é aqui onde há órgãos vitais do ser humano. Pequena coisa você já era, então tem que proteger. Às vezes você pode levar um tiro no pé e resistir. Quando leva um tiro na cabeça, quando leva um tiro no peito, a probabilidade de resistir é mínima, é pouca. Não que a pessoa não resiste, pode resistir, mas a probabilidade de resistência é muito, mas muito reduzida. Por isso se coloca colete protetor aqui no peito, lugar sensível, onde há órgãos vitais do ser humano, onde se concentram os órgãos principais, órgãos vitais do ser humano. E o Nabi disse: at-taqwa ha-huna, apontando ao coração, apontando ao peito. E o Nabi disse: as-sawmu junnah. Temos que colocar, temos que considerar este jejum como uma proteção contra o inferno. Por isso, esta é uma oportunidade, caros irmãos. Precisamos de conhecer o que aumenta a recompensa do nosso jejum. Aquilo que, se formos a praticar, irá aumentar a recompensa do jejum. E praticarmos, precisamos de conhecer. E precisamos também conhecer aquilo que invalida o nosso jejum. Se formos a praticar, põe em causa a validade do nosso jejum.
põe em causa, posso dizer, a dignidade do próprio jejum. Aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith. Kam min sa'imin, quantos jejuadores, laysa min siyamihi illa al-ju' wal-'atsh. Quantos jejuadores por aí que não ganham nada no seu jejum senão sede e fome. Por quê? Porque ele é alto, porque é baixinho, ou porque é feio, porque é bonito. Não. Porque eles não observam o que invalida o próprio jejum. Porque eles não se preocupam em praticar ou se abster daquilo que invalida o jejum. E essas aulas, caros irmãos, que estamos a começar hoje, vão nos capacitar nessa matéria. Vão nos ajudar muito a sabermos como aumentar a recompensa do nosso jejum, a sabermos como evitar aquilo que põe em causa o nosso jejum, para não sermos um mero jejuador que somente nasceu o dia, se foi, ele jejuou, usa isso como um esporte, uma rotina normal, mas ele ainda não começou a usufruir da própria essência do jejum, porque ele não conhece as regras do jejum. Ele viola aquilo que são os princípios do jejum. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, por isso, disse que muitos jejuadores, muitos mesmo, só fome e sede, mas não ganham a recompensa própria do jejum. O que é jejum? Para nós também valorizarmos qualquer coisa, precisamos conhecer a essência. Jejum, em árabe, diz-se al-imsaku, linguisticamente. A palavra jejum, linguisticamente, significa al-imsaku, abstinência. Jejum, linguisticamente, significa deixar de praticar qualquer coisa. Se a pessoa deixa de falar, está de jejum. Se a pessoa deixa de dormir, é jejum. Se a pessoa, por exemplo, nós, na linguagem desportiva, se uma equipa fica muitos anos sem ganhar nenhum título, como no esporte, está de jejum. E no ano que ganha, diz que quebrou o jejum. No ano que ganha, disse que quebrou o jejum. Ficou muitos anos sem ganhar título. Era somente para tentarmos situar aos nossos irmãos o que é isso de jejum linguisticamente. Só por isso, quando Allah fala da história de Maria no Corão, olhando para esta perspectiva de que jejum significa a pessoa abster-se de qualquer coisa, Allah, quando conta a história de Maria, diz: Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Quando falaram com Maria, ela disse: hoje não é de falar com ninguém. Nadartu lirrahmani sawman, eu fiz um voto, fiz uma promessa a Allah para não falar com ninguém. Era o jejum de fala, não falava, se calhar gesticulava somente. Então, quando a pessoa deixa de praticar qualquer coisa, diz está de jejum, jejuou. No sentido restrito do Sharia, no Islã, quando se fala de jejum, onde é que a nossa mente vai desaguar? Você pergunta a alguém, ou serve a alguém qualquer coisa para comer, diz: irmão, estou de jejum. O que é que percebemos com isso? No sentido do Sharia, do Islã já. Os ulamai disseram: al-imsaku
anil muftirati, jejum no sentido restrito de Sharia, significa a pessoa deixar de fazer tudo aquilo que quebra o sono. Min tulu' al-shams ou min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. Min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. Em termos temporários, a pessoa deixa ou afasta-se de tudo aquilo que quebra o jejum em termos do tempo, desde a hora da Fajr até o pôr do sol. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, falando do tempo, disse وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, o tempo em que nós temos que ficar de jejum durante o mês de Ramadã. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Depois diz ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Vocês comam, bebam, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, até que o fio branco, se haja distinção entre o fio branco e o fio preto, até que haja distinção entre o fio branco e o fio preto, deixem de comer. É hora da Al-Fajr, já ensinado que já entrou Al-Fajr. Agora, até qual é a hora que a pessoa deve quebrar? Depois ela diz ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, até entrar a noite. Por isso, quando o sol se põe, nós quebramos. Não se quebra até que o sol se põe. E se o sol se põe, já entrou a noite. Aqui, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, comam e bebam durante a noite, neste caso, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, até que o fio branco se distinga do fio preto. Não é aquele fio, linha, refere-se da linha que se vê no horizonte. Durante a madrugada, caros irmãos, a tendência há uma claridade que se vê lá no horizonte. Quando isto é sinal de que o sol está a aparecer, o sol está a aparecer. Na madrugada, quando olhamos para o horizonte, há uma claridade que se vê. E a escuridão da noite, a tendência também é de desaparecer. A claridade do dia, a tendência é de aparecer. Então, quando existir aquela distinção entre a claridade do dia, sinal de que o sol está para nascer, e o desaparecimento da noite, aí temos que parar de comer. A hora de sabor já terminou. Há um sahabi, ele também percebeu assim, como todos nós percebemos, de que refere-se àquela linha preta. Ele comprou linha preta e linha branca, foi deixar na almofada. Começou a comer durante a noite, comer. Não distinguia, comia. Não distinguia, comia. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi ter com ele, disse: não é esse fio, é aquele fio que se vê os astrônomos conhecem melhor. Os astrônomos conhecem melhor esta parte. Por isso, em termos de horário, é desde o nascimento da Fajr até a hora de Maghrib. Estamos a quebrar o nosso jejum. Então, jejum significa a pessoa afastar-se de comer e beber e outros atos que anulam o jejum, que havemos de aprender inshallah nas próximas aulas, desde o nascimento da Fajr até a hora de Maghrib. E as coisas que anulam o jejum são muitas.
e muitas mesmo. Existem aquelas coisas formais, comer, beber, e existem também coisas informais, a fofoca, a calúnia, a difamação. Mesmo que não anulem o jejum, mas diminuem a recompensa do próprio jejum. Por isso, temos que saber enquadrar isso tudo, caros irmãos. Saber enquadrar. Conhecermos essas regras, sabermos o que é invalida o nosso jejum, não só circunscrever-se em deixar de comer e beber e pensarmos que estamos de jejum. Os órgãos informais também devem jejuar, e não só os órgãos formais. Os órgãos informais devem jejuar. A mão tem que jejuar, os pés devem jejuar, a língua deve jejuar, não falar senão aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isto, todos os membros do nosso corpo devem jejuar. Caros irmãos, o jejum é muito, mas muito importante. Para além de trazer benefícios espirituais, também traz benefícios físicos. Traz benefícios físicos. Hoje a ciência recorre ao jejum, porque já chegou à conclusão de que a maior parte das doenças que nós temos é por causa do açúcar. Ter muito açúcar é problema. Ter pouco açúcar é problema. Por isso tem que equilibrar. Ter muito açúcar no corpo é problema. Diabetes. Ter pouco açúcar também é problema no corpo. Como temos que equilibrar? E os cientistas dizem que a melhor forma é você controlar a sua dieta. Controlar o que você come, quando é que você come, a quantidade daquilo que você come. Tem que controlar. Aí voltamos para aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam falou. Hoje, quando um cientista fala, diz, quando um médico fala e diz, cumprimos a risca. O meu médico falou, o meu médico disse. Não duvidamos dos nossos médicos, não duvidamos dos nossos cientistas, não duvidamos. Mas infelizmente, quando eu, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a falar, aí alguns dos nossos irmãos duvidam. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam falou uma coisa, disse: Ma mala'a ibnu Adam wi'a shar min batnihi. Não há nenhum recipiente que o filho de Adão, quer dizer, o ser humano, enche, que pode lhe comprometer a vida do que o seu estômago. Não há nenhum recipiente que o ser humano enche, que poderá até comprometer a sua própria vida, senão o estômago. Depois o Nabi sallallahu alaihi wa sallam começou a explicar. Tem que dividir o estômago em 3 partes. 1/3 para comida, 1/3 para respiração, 1/3 para água. 3/3. 1/3 para a comida, 1/3 para beber líquidos, água, e 1/3 para a respiração. Nós não controlamos isso. Chegamos na mesa, até ocupamos aquela parte de respiração, até a parte da água. Agora quando você põe água, a água vai ficar onde? Já começa a criar uma miscelânea, um problema que você está a criar, está a causar ao seu próprio corpo. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam não é cientista é hoje. O Nabi já falou isso há quase 500 anos atrás. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam falou isso. Temos que ter cuidado. Para dizer que o jejum é um meio para dar, para equilibrarmos, controlarmos a nossa dieta. Hoje, até alguns médicos aconselham: evite comer muito. Tens que jejuar. Tens que fazer
ou praticar exercício. Tudo isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam, caros irmãos, falou. E eu não queria alongar muito, se calhar alguns irmãos aqui tenham alguma questão, é uma aula aberta, sintam-se à vontade. E quem tiver alguma dúvida pode colocar, e a partir de amanhã, inshallah, vamos criar condições em que vamos ter algum irmão que vai receber informação, que temos senhoras também que estão a acompanhar, poderão escrever as suas dúvidas e o irmão já vai trazer, vai recolher e trazer, inshallah, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, do pouco conhecimento que nos concedeu, iremos responder. Por isso só queria trazer esta pequena introdução sobre o mês de Ramadã, sobre o jejum. Allah subhanahu wa ta'ala diz: kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah só falou do jejum. Em que mês nós vamos jejuar? O Nabi sallallahu alaihi wasallam é que veio explicar quando disse: Buniya al-Islam ala khamsi, shahada li an la ilaha illallah, wa iqam as-salah, wa ita' az-zakat, wa sawm Ramadan, wa hajj al-bayt. Só Ramadan, jejuar o mês de Ramadã. E o jejum do mês de Ramadã é daqueles princípios básicos, onde não entra questões de analogia. Não há de chegar um tempo que alguém vai dizer: não, vamos transferir, além de jejuar o mês de Ramadã, vamos jejuar Shawwal. Não. O Nabi jejuou Ramadã, vamos jejuar Ramadã até o dia de Qiyamah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não sei se há